Muito boa noite, seja bem-vindo ao Por Linhas Tortas, hoje com António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Boa noite. E hoje desafio a falar sobre 7 anos de legalização do aborto em Portugal. 7 anos depois, é uma lei que mudou muita coisa, mudou a perspectiva das mulheres, mas é também uma lei que mostram as estatísticas, eventualmente podia ser melhor ou melhorada. Ou não concorda nada comigo? Concordo em algumas coisas, mas quero lhe dizer que essa é a chamada lei tirada a ferros, já que estamos a falar dessa área. Porque eu lembro-me, porque participei também nisso, a dificuldade que houve em convencer as pessoas de que essa era a melhor via para se resolver um problema real. E nós, no nosso país, tentamos sempre viver um pouco naquilo que é o faz de conta. E o problema real que existia no país era absolutamente identificado e parecia que ninguém queria resolver aquele problema que todos os dias existia no nosso país, que era haver uma quantidade de mulheres que necessitavam, por variedíssimas razões, de recorrer a uma interrupção da gravidez, que seria evidentemente voluntária, era o desejo delas, e que as pessoas pressionavam para que isso não pudesse ir para a frente, baseado praticamente em nada. Há um bocadinho aquela coisa, em Portugal, mas eventualmente nos outros países também, de não se aceitar a realidade, anda sempre um passo atrás daquilo que é a realidade dos factos. Já pensámos isso, por exemplo, com a coadoção, podemos pensar isso em relação ao aborto, como se calhar daqui a uns anos vamos pensar também em relação a outros temas igualmente fraturantes. Claro. Muitos médicos, na altura do início desta nova lei, eram os chamados objetores de consciência. E continuam a ser. Mas hoje há bastante menos médicos, porque dizem dados da OMS e também em Portugal, que os médicos mais novos são médicos mais abertos à questão das IVGs. Acha que é uma questão de mentalidade? Também é, e de postura, e muitas vezes é o não querer dar a cara. Porque, quando falamos de médicos, estamos a falar também dos enfermeiros. Claro. Isso passou-se, evidentemente, com o pessoal que tratava diretamente os doentes. E, na altura, aquilo que foi realmente dada foi a liberdade a quem não quisesse participar de não participar. E isso até que lhe quer dizer que a lei foi extremamente bem elaborada. Os prazos foram muito bem elaborados, deixaram-se em abertos realmente, em aberto situações que pudessem ser de alguma maneira resolvidas facilmente, e aquilo que se verificou foi que realmente isso assim sucedeu. E nós hoje devemos estar extremamente orgulhosos de ter uma lei que eu considero que serve muito bem aquilo que são os interesses, sobretudo de quem necessita delas, que são exatamente essas mulheres que têm a necessidade de interromper uma gravidez. É preciso saber muitas vezes porque é que isso acontece. Há 7 anos atrás discutíamos argumentos como com a legalização do aborto, certamente que as mulheres vão começar a olhar para o aborto de uma forma mais leviana, que vão ter menos cuidados na prevenção porque o assunto resolve-se e já não é preciso dinheiro para se resolver esse assunto. Esses argumentos escolhem? Não, hoje em dia isso são argumentos que realmente já não têm nada a ver com a realidade. Porque aquilo que nós sabemos é que as situações que hoje nós temos identificadas são as reais, praticamente. É evidente que nós não temos acesso a tudo que é informação absoluta sobre o tema. Porquê? Porque nós temos de ter em conta que ainda hoje continuamos a ter abortos ilegais no nosso país, mesmo tendo as mulheres acesso aos serviços de saúde e que alguns com extrema qualidade, nós continuamos a ter paralelamente, e isso vai continuar certamente a acontecer, sempre a questão do aborto ilegal. Porquê? Porque muita gente dessa maneira acha que esconde mais a sua cara e por isso fica mais resguardada daquilo que é a sua exposição pública eventual. É evidente que em condições normais ninguém tem exposição pública nestes casos, mas é diferente entrar-se numa sala onde estão várias mulheres que eventualmente algumas delas recorrem a esses serviços para fazer a interrupção da gravidez. E outras estarão lá que não será por isso, mas que estão ali numa sala a conviver, e enquanto que outras nem sequer para isso se querem sujeitar e recorrem certamente a serviços muito mais privados, de forma a que aquilo que vai acontecer
desapareça completamente daquilo que possa ser os olhos de alguém que possa denunciar essa situação. E nós sabemos que isso, hoje em dia, é uma prática constante, diária. Surpreende-o que grande parte das mulheres que hoje utilizam o Serviço Nacional de Saúde para recorrer para fazer uma interrupção voluntária da gravidez sejam mulheres com ensino superior, carreira, formação, que não sejam, se calhar, o expectável que era para quem mais precisa. Surpreendeu? Não me surpreende nada, antes pelo contrário. Acho que isso só demonstra realmente que isso é o bom caminho, dir-se-ia. Antes da lei ser aprovada, o que nós pensámos foi que os hospitais iam ser invadidos por mulheres procurando fazer a interrupção voluntária da gravidez. Pensou-se que aquelas que tinham menos recursos iam ser as que mais iam procurar os serviços. Pensou-se uma quantidade de coisas que depois se verificou que não tinham nada a ver com a realidade. É natural que as mulheres que têm de alguma maneira um desenvolvimento intelectual maior, sejam aquelas que aceitem com maior naturalidade estas coisas e que por isso que recorram aos próprios serviços, até por compreenderem melhor aquilo que os serviços têm para lhes oferecer, que é muita qualidade, diga-se de passagem. Já viu que nós estamos num país, ou somos um país, onde aceitamos fazer de uma forma legal interrupções voluntárias da gravidez e somos um país que não se põe de acordo sobre ter educação sexual nas escolas? Pois, mas isso também faz parte do faz de conta em que nós vivemos e que você há pouco dizia que mais tarde ou mais cedo essas coisas vão ser tomadas como ridículas no futuro. Quer dizer, ninguém lhe passará pela cabeça, hoje em dia, que a educação sexual nas escolas não seja uma coisa, quer dizer, completamente aberta, não é? Mas daqui a alguns anos pior ainda será, porque o entendimento sobre essas coisas hoje é imediato, até pelos próprios meios que as próprias crianças dispõem para poder ter informação sobre tudo. Então, querer manter essas coisas um pouco no anonimato, poder-se dizer... Os tabus. É o tal, faz de conta, em que muita gente gosta de manter os países a viver. É um pouco como aquilo agora que está a acontecer em Espanha, com este novo retrocesso que houve da parte do governo relativamente à questão do aborto. Como é que se pode justificar uma coisa dessas? Por exemplo, um dos argumentos é o económico. Em Portugal, o aborto não paga, por exemplo, taxa moderadora, e isso é outra discussão que não tem nada a ver de ser contra ou pró-aborto, tem a ver com o financiamento da questão. E se paga taxas de internamento e taxas moderadoras para doenças, por que não fazê-lo relativamente ao aborto? É uma das discussões em aberto. Esse é um dos argumentos para a Espanha, mas esta tentação de recuar em matérias como estas, se calhar para agradar a uma cultura mais tradicional, mais católica. E sobretudo mais católica, porque isto tem muito a ver com a questão do catolicismo. Aquilo que nós hoje percebemos é que, evidentemente, sob o ponto de vista, e isso é o que nos interessa também estudar, e o que foi estudado em vários países e também no nosso, sobre o impacto que existiu sobre as interessadas, que foram as mulheres que passaram pela interrupção da gravidez. Nos anos a seguir, foi que, na maior parte das situações, nada daquilo que era esperado sucedeu, como, por exemplo, as senhoras ficarem com traumatismos irreversíveis, as senhoras passarem a ter uma vida terrível porque pensavam que tinham cometido um crime. Todas essas coisas hoje estão extremamente bem estudadas e sabe-se que, na verdade, as coisas não são assim, não têm esse caráter de uma gravidade, do ponto de vista psicológico e psicossocial, que se tentou introduzir como tema principal da questão e que, afinal, não tinha muito a ver com ela. Essas coisas são feitas e, na verdade, têm um resultado muito mais normal na vida das pessoas, isto é, não deixam sequelas tão importantes como aquelas que muitas vezes outras situações na nossa vida deixam. E o facto de não deixar sequelas pode ser considerado a tal leviandade que se dizia que as mulheres iam ter assim que lhes fosse permitido recorrer a isso? Quer dizer, é evidente que era, mas a leviandade vinha de quem afirmava isso, porque isso é que era afirmado de uma forma leviana. Não eram as mulheres que, por recorrerem, não é, a uma situação destas, porque não há ninguém que recorra a uma situação destas com agrado. Quer dizer, as pessoas, e ninguém se quer pôr na pele de ninguém que tenha que recorrer a uma situação destas para saber quanto esta situação é difícil. É uma situação das mais difíceis, com certeza, que uma mulher
pode ter durante a sua vida. No entanto, não quer dizer que não seja bem resolvida e que no futuro não seja isenta de sequelas. Agora, aquilo que se queria demonstrar é que todas estas coisas eram feitas de uma maneira leviana, quando na verdade leviana era a forma como as coisas habitualmente se apresentavam. E se por acaso até fosse verdade, e será certamente em alguns casos verdade, que de facto isto deixa sequelas nas mulheres, ao nível psicológico. Não, algumas deixará. E isso exigir de facto um acompanhamento psicológico. O Serviço Nacional de Saúde deve insistir também nessa vertente mais do planeamento familiar, de um apoio mais emocional relativamente a este processo? Evidentemente, mas essas questões, mesmo relativamente à questão do planeamento familiar, que nós sabemos que teve baixas importantes no nosso país em termos de procura, quer dizer, fazem parte de um problema muito mais grave, que é o problema do enquadramento de todas estas situações no Serviço Nacional de Saúde. Porque o que é curioso é que muitas vezes se fala do Serviço Nacional de Saúde porque não pode dar recursos, outras vezes fala-se do Serviço Nacional de Saúde porque tem que dar recursos. E é preciso realmente resolver estas situações. É evidente que o que é importante é que, sob o ponto de vista do acompanhamento psicológico e o acompanhamento nas consultas de planeamento familiar, isso aconteça. Estas mulheres, umas mais do que outras, acabarão sempre por ter necessidade desse tipo de acompanhamento, desse tipo de ajuda. No entanto, aquilo que me demonstram os grandes trabalhos que se fizeram sobre este tema é que o sentimento principal que estas mulheres têm depois de tudo isto acontecer é de alívio. E isso é que é curioso. 7 anos depois desta lei, o balanço é então? Muito bom. E estamos aliviados por termos conseguido dar um passo importante para resolver mais este problema, que foi o problema de milhares e de milhares de mulheres que recorreram a este tipo de procedimentos durante os últimos 7 anos. Eu fico muito satisfeito. António, até para a semana. Até para a semana. António Matos da Fonseca, no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.